Boa noite, irmãos. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Vamos agradecer a Deus Pai por toda a luz que Ele irradia por nós e para nós. Que possamos aqui reunidos compreender a doutrina que eu trago a vocês na noite de hoje, que sempre nos ensina o caminho. Que possamos trilhar este caminho com paz, com serenidade, com compreensão, com paciência e muito amor. Que assim seja. Irmãos, o tema da noite de hoje que eu trouxe para a nossa reflexão é sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Este tema está contido no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, nós vamos encontrar as diretrizes para o nosso comportamento cotidiano. Esse comportamento ele visa estabelecer um clima de paz nos relacionamentos humanos e estes relacionamentos, esta paz, vai ter um amplo reflexo depois no nosso após-morte. Eu vou falar especialmente nesta noite sobre o primeiro tema do capítulo 9. Que fala sobre injúrias e violências. Eu vou ler para vocês um pedacinho do Evangelho de Mateus que fala sobre essa bem-aventurança. Diz o seguinte: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, versículos 21 e 22. Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos diz, através dessas palavras, que Jesus faz da brandura, da paciência, da serenidade, uma lei. E, por consequência, ele condena, então, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar contra o outro. Antes da gente continuar, então, com as reflexões sobre este tema, eu vou questionar vocês com algumas questões para que vocês reflitam no interior sobre o significado de cada uma dessas questões. Por exemplo, o que Jesus quis dizer com a expressão possuirão a terra? Quando ele diz, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. O que isso significa? O que significa, de fato, ser brando e pacífico? E qual é a primeira reação que vocês têm quando se sentem ofendidos? Então, a resposta dessas três questões vai nos levar à reflexão do que a doutrina espírita nos ensina para esta noite. Bem, o
pequeno texto que eu li de Mateus, ele é um convite ao exercício da lei de amor. Então, Jesus reprova toda palavra que fere. E ele adverte que a fraternidade é que tem que estar presente nas relações entre as pessoas. E que a doçura e a afabilidade é o que deve estar presente no trato recíproco de um com o outro. Raca é uma expressão ofensiva entre os hebreus. Era uma palavra que revelava desprezo. E Jesus usou essa palavra, então, para exemplificar que jamais, em qualquer circunstância, a gente deve usar a palavra para ferir, para machucar, para destruir e para humilhar. Ao contrário, as palavras, elas devem ser usadas para a construção da paz, da fraternidade, do entendimento entre as pessoas. Kardec, ele se questionava: em que pode uma simples palavra se revestir de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? E ele mesmo respondia, então, é que toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que é o que deve estar entre as relações humanas. Dentro da nossa própria evolução espiritual e individual, a gente vai caminhando entre erros e acertos. Muitas vezes a gente não leva em conta que a violência, ela está enraizada dentro de nós mesmos, nas nossas próprias atitudes, nas simples palavras, enfim. Essa violência, ela pode estar explícita ou implícita no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente acaba cometendo injúrias, violências, junto às pessoas que conosco convivem, geralmente. Mas como é que isso acontece? É simples. Basta a gente analisar o nosso dia a dia. Quem de nós, por exemplo, ao assistir uma matéria de violência na TV, quando a gente assiste, imediatamente a gente não faz o nosso julgamento? Quem de nós nunca cometeu uma agressão verbal com alguém? Quem de nós nunca deixou em algum momento de falar com uma pessoa da nossa própria casa? Quem de nós nunca deixou em algum momento de visitar um ente querido por causa de alguma situação que presenciou, que viveu num determinado momento? Então, na nossa vida, ação e reação é uma constante. E esses excessos que a gente comete, nós não podemos esquecer que eles voltam na mesma intensidade para nós. Então, a gente pode perguntar, mas então, como se livrar disso? Como fazer para evitar isso? A injúria e a violência são sentimentos contrários à lei de Deus. A lei de Deus quer o quê? A paz. E esses sentimentos de injúria, de revoltas, de desregramentos, eles deixarão de existir na Terra à medida que nós conseguirmos substituir esses sentimentos por virtudes de paz, virtudes de compreensão, virtude de paciência. Só assim a gente poderá vir a habitar o nosso planeta Terra um dia, quando por amor ele se tornar um planeta melhor. Injúrias, calúnias são frutos daqueles que se perderam no caminho da inveja, do orgulho, do ciúme.
Então, são pessoas que não perceberam que todos trazem dentro de si valores e capacidades que podem ser desenvolvidos. Essas pessoas se perderam não acreditando que são capazes de desenvolver essas capacidades em si mesmos. Então, aqueles que na verdade agem usando da má fé para prejudicar alguém, ele é um portador de uma grave enfermidade no seu íntimo. Violência é a falta de espiritualização do homem. Hoje, o homem está afastado de Deus em muitas situações. O homem hoje está ignorando o código de conduta deixado por Jesus. E ele age assim por ignorar que a vida devolve em frutos todas as sementes que ele lança ao vento. Então, por isso, Francisco de Assis, naquela prece conhecida, ele conhece em profundidade os dramas humanos. E aí, então, nessa prece, ele roga ao Pai Celeste, permita que ele leve o perdão onde houver ofensa. Então, que a gente lembre de Jesus, que na sua pureza, ele conseguiu se manter sereno e calado diante de tanta injustiça que houve no seu tempo. Então, eu pergunto agora a vocês, o que significa ser brando e pacífico? Será que significa apenas não reagir? Ficar impassível diante de uma provocação? Segundo Emmanuel, no livro Caminhos de Volta, quando ele se refere à brandura, o que ele explica? Que a paz começa em nós e por nós. Que os pacificadores, eles são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extinguir com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos aqueles que lhe compartilham a marcha. Então, na verdade, ser brando é ter mansidão no nosso lado interior e também com as pessoas às quais nós convivemos. Ser brando é ter fé na providência divina, é ter tranquilidade íntima, é ter a consciência de que a gente não precisa agredir nem sequer em pensamento, quem quer que seja. Para que as coisas fiquem bem, nós não precisamos forçar. Precisamos saber agir respeitando o semelhante com as suas diferenças, porque ninguém é igual a nós. Ninguém vai fazer exatamente aquilo que a gente acha que está certo, porque nós nem sempre estamos certos. Então, seguindo o exemplo que Jesus deixa nessa doutrina, que cada um de nós consiga disseminar a tranquilidade no coração daqueles que são conturbados, revoltados, violentos. Por isso que nas famílias, geralmente, tem aquelas pessoas que são mais nervosas, que são mais irritadas, que são totalmente sem paciências, e outros agem como bálsamos para essas pessoas, tranquilizando, fazendo voltar ao equilíbrio. Então, essa com certeza não é uma tarefa fácil para essas pessoas. Requer, na verdade, um esforço pessoal muito grande. E quanto à expressão, os brandos possuirão a terra, o que isso significa? Significa que a Terra um dia vai ser, então, um planeta feliz, um planeta regenerado. E aqueles que tiverem sido brandos e pacíficos poderão retornar à Terra, poderão reencarnar aqui de novo.
mas não significa que é somente ser brando e pacífico que vai conseguir isso. Não, basta que tenha boa vontade. Hoje a Terra só não é feliz porque nós não somos ainda verdadeiros cristãos. Hoje ainda temos muito orgulho, muito egoísmo. Então, a gente, muitas vezes, ainda sente um desejo de vingança, ou no mínimo ainda a gente tem muita dificuldade para perdoar alguém. Então, dentre todos esses defeitos, um dos mais difíceis de combater é a agressividade. Nem sempre a agressividade ela se manifesta em atos. Muitas vezes ela pode se manifestar em pensamento. E a gente não deixa de ser agressivo muitas vezes com alguém só pensando, só desejando alguma coisa para essa pessoa. Então, muitas vezes a gente usa inclusive a língua como um chicote, né, para falar de uma atitude de alguém, para falar e machucar alguém. Então, essa agressividade, quando ela se torna hostil, aí ela é um fruto do egoísmo. Aí ela é prejudicial, principalmente para quem emite. A agressividade, ela também pode ter uma outra visão, que é quando ela se manifesta, a pessoa pode ser agressiva, mas naquele sentido de trazer algo de bom, de ir buscar em imediato uma ação. Então, nesse caso, ela tomou uma atitude e fez. Então, nesse momento, essa agressividade que ela teve foi uma coisa boa. Mas, a maioria das vezes, a agressividade pode gerar a cólera. E o Espírito Emmanuel, então, ele nos diz que a cólera é como uma tempestade magnética no mundo da alma. Qualquer palavra arremessada no momento de cólera é como se fosse um raio, porque não se sabe o lugar exato que ele vai cair. Diante disso, então, o que a gente precisa de mais urgente? É fazer a reforma íntima, é se conhecer, é conhecer as nossas possibilidades e conhecer as nossas limitações. Todos nós nascemos com duas sementes. A semente do bem dentro de nós e a semente do egoísmo, do orgulho, da raiva, da agressividade. Mas que semente que a gente vai escolher regar durante a nossa vida? A semente do bem? Então temos a tendência para o bem. A tendência da agressividade? Então somos raivosos, precisamos cuidar isso dentro de nós. E quando nos sentimos muitas vezes injuriados, ofendidos, a gente tem um sentimento de dor. Esse sentimento, ele é uma bênção de Deus. Porque quando a gente sente a dor, a gente sente muitas vezes que a gente precisa melhorar porque aquilo não foi bom, foi dolorido para nós. Então, esse capítulo 9, ele é um apelo, ele faz um apelo à paciência, à caridade, ao exercício do perdão, porque muitas vezes a gente precisa não somente perdoar o outro, mas perdoar a nós mesmos e recomeçar. A gente, a cada dia que a gente abre os olhos pela manhã, a gente está tendo a oportunidade de recomeçar. Eu convido então a todos vocês para seguir os ensinamentos que Jesus nos deixa neste Evangelho. O que ele diz? Que
toda palavra ofensiva deve ser banida do nosso vocabulário. Que todo gesto de agressividade no sentido negativo deve ser evitado. E que a gente inicie a construção de um mundo mais fraterno através das nossas próprias ações. Muitos de nós se perguntam como que é possível sobreviver brando e pacífico num mundo atormentado, onde hoje, seguidamente, a gente escuta, a gente sabe de tanta violência. A resposta então é simples, mas ela não é fácil. Que a gente consiga reunir em nós diariamente as sementes do bem e da paz que vivem ocultas no jardim da nossa alma. Que a gente consiga regar com a chuva do amor, fortificando através do nosso esforço pessoal, individual, para que um dia essas sementes floresçam plenas e enfeitem a nossa vida e de todos aqueles que conosco convivem. Que perfume nossos dias, que encha de cor o nosso mundo, que é tão belo, e que Deus nos deu a oportunidade de aqui viver nesta terra como uma provisória morada. Então, irmãos, onde vocês estiverem, com quem vocês estiverem, em qualquer tempo, o quanto puderem, deem de si mesmo esse acréscimo de bondade que o mundo tanto precisa. Alguém injuria? Suportem com paciência. Aparece sempre quem nos aflige? Se disciplinem, compreendam as dificuldades alheias. Surgem prejuízos? Trabalhem com mais vigor. Então, em todas as situações nas quais o mal traga o desequilíbrio, que tenhamos, todos nós, a coragem de recomeçar, a coragem do primeiro passo, em que a serenidade, o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Este trecho foi extraído do livro Coragem, de Emmanuel. Muita paz a todos. E que Deus esteja presente no coração de cada um de vocês. Que assim seja.